Muito bem, vamos corrigir a prova de língua portuguesa do TJ do Distrito Federal. Você acompanha a resolução da prova, o comentário, item a item, vamos buscar a fundamentação no texto, vamos buscar as regras gramaticais, a parte de redação oficial também. Você acompanhou tudo isso na revisão de véspera, tá? Tudo aquilo que foi colocado na prova esteve também na sua revisão. Se você não acompanhou e está conhecendo agora, o AlphaCom é uma ótima oportunidade para você ficar conosco e a partir de então rumar a sua aprovação. Eu quero que você entenda que a questão que eu vou apresentar daqui pode não estar na mesma ordem da sua prova. Então, queira se localizar, por favor, pelo comando da questão e não pelo número. Tá joia? Vamos começar aqui. Eu não vou ter que fazer a leitura da base textual, mas vou ler questão por questão. A primeira questão que eu vou corrigir começa assim. No Brasil, é comum o acesso de criminosos às redes sociais, fato que tem reflexo no número considerável de vítimas de crimes virtuais praticados no país. Essa questão está certa e a resposta dela se justifica por causa daquilo que nós temos na linha 17, tá? Justamente pelo fato de haver o acesso dos criminosos a essas redes sociais, sim, isso contribui, né? É uma das causas para esse aumento do número considerável. Esse número considerável vem no final do primeiro parágrafo. Tudo bem? Então, certa essa questão. Depois, você tem o fato de o usuário permanecer conectado a um sítio na internet depois de deixar de navegar em suas páginas pode deixar esse usuário vulnerável a cybercrimes. Essa questão também está certa. Se você acompanhar a leitura do texto, entre as linhas 22 e 25 você encontra justificativa para essa questão. Vamos levantar uma hipótese aqui. A banca CESP gosta muito de lidar com a ideia de inferência, com a ideia de compreensão e com a informação retirada do texto. Então, para toda questão que você tiver de interpretação, a menos que você tenha ali alguma coisa estrita, que é apenas a compreensão do texto, você pode ter uma divergência de gabarito. O que eu quero dizer? A banca CESP eventualmente utiliza o termo inferência sem saber o que é construção inferencial. Então, para essa questão, por exemplo, você tem a resposta que está escrita no texto. Se houver uma divergência de gabarito, esse é o fundamento para você utilizar para escrever algum recurso. Vamos para a próxima questão. O Brasil ocupa a 4ª posição mundial no ranking de países-alvo de crimes virtuais. Essa também está certa, está na linha 15. Se você voltar até a linha 15, o autor diz, nesse quesito, o país está em 4º lugar no ranking mundial. Pronto, depois ele fala quais são os outros países que estão na frente. Veja a próxima questão. A prosperidade da economia brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares no Brasil são responsáveis pelo fator de o país figurar entre as nações que mais sofrem com os prejuízos financeiros provocados por crimes virtuais. Veja, essa questão está errada. Por quê? Porque a interpretação foi além daquilo que se esperava. Veja, o elaborador escreve são responsáveis. Não. Uma das causas é essa, não o responsável total. Se eu tivesse no texto dizendo que esse elemento é o principal ou que esse é o causador, essa resposta está justificada. Como não há, não podemos supor tal questão. Então, elimine essa. Próxima questão. A morosidade no combate aos crimes está entre as causas do aumento no número de vítimas de crimes virtuais que lesam a sociedade brasileira. Agora sim, se você buscar a linha 9, você tem lá não sei que lá das redes sociais e a própria lentidão do sistema de combate aos crimes. Essa é a ideia de morosidade, lentidão, então justifica a nossa essa questão, então correta. Vamos à próxima. Você tem agora, julgue os itens que se seguem relativos às estruturas linguísticas. Quando falamos de estruturas linguísticas, estamos falando de gramática. É para você entender, então, algo sobre a correção do texto. Vejamos. Na linha 30, a alteração da flexão de plural do pronome quaisquer para a forma singular qualquer acarretaria incorreção gramatical ao texto. Veja bem, ele pede para que você flexione esse elemento. E ele pede ali, ó, preste bem atenção ao comando da questão. A alteração da flexão quaisquer para a forma qualquer acarretaria incorreção gramatical ao texto. Volte ao texto. Você tem ali, linha 30, e você tem o seguinte. Enquanto 21% não admitem quaisquer medidas. A banca pediu para você fazer o quê? Trocar o quaisquer por qualquer. Mas a banca falou que você vai flexionar a palavra medidas? Não, não falou. Então quer dizer que o texto vai ficar assim, qualquer medidas. Então não está certo, porque o pronome indefinido deve concordar com o substantivo que aparece subsequente. Ou seja, deveria haver a flexão também do termo medidas.
Como não há, isso sim prejudica a correção gramatical do texto, traz incorreção. Ou seja, essa questão está certa. A flexão para o singular acarreta prejuízo para a correção do texto. Tudo bem? 7. A partícula C, tanto na linha 33 quanto na linha 34, introduz circunstância condicional. Errado. Por quê? Porque são duas conjunções subordinativas integrantes. Elas apenas vão introduzir o complemento das formas verbais, ou ainda o complemento nominal, que nós temos da palavra certeza, que aparece na última linha, ao seu referente, ou seja, a oração principal. Não são conjunções subordinativas condicionais, são conjunções subordinativas integrantes. Isso faz com que a questão fique errada. 8. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam mantidos caso a expressão mesmo com os fosse substituída por a despeito dos. Sim, duas locuções conjuntivas subordinativas concessivas, tá? Justamente por esse fator, nós não vamos ter alteração de sentido e tampouco correção gramatical. Pode manter dessa maneira. 9. Veja lá. O trecho. O estudo, até criminosos, poderia, sem prejuízo gramatical ou dos sentidos do texto, ser reescrito da seguinte forma. Com a prosperidade da economia brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares, o estudo revela que o Brasil tem se mostrado um importante alvo para os criminosos. Essa questão está certa. Por que poderia ser reescrito dessa maneira? Porque o que o elaborador fez foi simplesmente apostar na inversão sintática. Pegou a oração que estava entre vírgulas e deslocou para o início da sentença. E depois fez uma inversão entre substantivo e adjetivo no final do texto. Não modificou o sentido, não prejudicou o sentido e também não prejudicou a correção gramatical. Entenda esse vocabulário. Prejudicar a correção gramatical, errar. Mudar o sentido, apenas a alteração. Prejuízo para o sentido quer dizer que não dá para entender a sentença. Perfeito. Vamos para a próxima questão. O pronome eles tem como referente a expressão sítios de relacionamento. Não, na verdade, a referência da expressão é a palavra criminosos. Tá? Então essa questão está errada. Na linha 18 ele diz sítios de relacionamento. Não, e sim criminosos, que aparece logo antecedendo esse pronome, como seu referente para o sujeito. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Veja só, temos um texto, esse texto um pouco mais longo, aí você pode falar, Pablo, e seu parecer sobre a prova? Calma, eu já vou explicar o que é que eu achei dessa prova. Um texto um pouquinho mais longo, um vocabulário um pouquinho mais apurado, porém não tão difícil assim. Vejamos. A respeito das ideias apresentadas no texto, julgue os itens seguintes. O autor do texto defende a ideia de que a língua materna dos depoentes é mais adequada para ser utilizada por eles em depoimento testemunhal. Isso está certo. Se você voltar ao texto, você vai perceber que no segundo parágrafo ele cita um pesquisador, Pavese. E esse pesquisador fala a respeito da utilidade da língua materna e da dificuldade de comunicação em uma língua estrangeira. Por citar isso, ele mostra qual é o seu posicionamento em relação ao texto, em relação ao caso. Tudo bem? Se ele cita esse pensador, é porque o considera válido para a circunstância. Então, de fato, esse é o ponto de vista defendido por ele. Próxima questão. Da leitura do terceiro parágrafo do texto, no qual é mencionado o fato de o regime de tolerância linguística provido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos não suportar direitos linguísticos de forma específica, infere-se que os direitos linguísticos dos indígenas não estão previstos nesse documento. Veja bem, se nós tomarmos por conceito de inferência a construção de novos sentidos baseado num texto já dado, ou seja, construção de novo conhecimento pelo conhecimento dado, nós podemos considerar que, pelo todo linguístico, pelo parágrafo todo, essa informação é coerente. Ou seja, há duas bases de direito, uma utilizada pelos indígenas, outra não utilizada. Como essa não faz menção específica aos direitos específicos particulares, convém inferir que o outro faz, e esse deixa de lado os direitos indígenas, porque não é utilizado por eles. Então, essa questão está certa. Lembrando a ressalva que eu fiz anteriormente, a banca pode considerar inferência compreensão, e compreensão inferência. Não será a primeira vez, e também não será a última. Não existe uma palavra final a respeito do que seja inferência, do que seja inferir alguma coisa de uma base textual. Enquanto não houver um parâmetro linguístico para definir isso, a banca ainda tem a prerrogativa e ela ainda pode se arrogar dos direitos de não anular uma questão que tenha uma base dessa natureza. Beleza?
Vamos para a próxima. De acordo com o texto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho dispensam o mesmo tratamento aos direitos linguísticos. Não. De acordo com a leitura do texto, você pode perceber que eles dispensam tratamentos distintos. A questão ainda se dá por causa da palavra mediata e imediata, e essas palavras estão presentes dentro do texto. É simples, basta verificar a sua presença e ver de que conteúdo trata. Essa está errada, então. Próxima questão. Segundo o texto, no Brasil, a CF é o único documento que aborda os direitos dos indígenas. Essa questão está errada. Por quê? Porque o autor não fala isso no texto, tampouco deixa implícito. Ele não deixa subentender que a Constituição Federal seja o único documento que aborda os direitos dos indígenas, principalmente porque o texto está falando sobre a língua, não sobre os direitos em suma. De acordo com o próxima questão, então, De acordo com o texto, a decisão de se perguntar às testemunhas indígenas se elas se expressavam melhor em português foi mantida? Não. Veja bem, nós temos uma alteração na frase. O texto original diz que o juiz perguntou se o indígena se expressava em português e não se ele se expressava melhor em português. Houve um acréscimo de vocabulário em relação ao texto original. Isso modifica a informação e não se pode afirmar isso com base naquilo que se encontra no texto. Questão, portanto, errada. Veja o próximo lance. Acerca das estruturas linguísticas do texto, julgue os itens subsecutivos. A posposição do pronome se ao verbo colher-se-ia, transformando em colheria-se, comprometeria a correção gramatical do trecho? Sim. Por quê? Porque com o futuro do pretérito você tem a obrigação da mesóclise. 17. A vírgula logo após o termo estudo, cujo emprego é facultativo, tem função apenas facilitadora da leitura e do entendimento do período. Errado. Nós temos uma expressão de características adverbiais deslocada do final da sentença para o início. Portanto, a vírgula é obrigatória por se tratar de uma expressão não de pequeno corpo, ou seja, com mais de 4 palavras. Questão errada. Próxima. Estaria igualmente correta e adequada ao texto a flexão da forma verbal possuíssem no tempo do presente do subjuntivo. Possuam. Sim, as duas formas estão no subjuntivo, suscitando o mesmo sentido. Dúvida, incerteza. Então a forma está correta. Próximo. A substituição da expressão em qual, por que, preservaria a correção da estrutura sintática do texto? Não, porque faltaria um problema porque haveria um problema de regência, deveria ser a expressão em que e não apenas que. Vamos às próximas questões. Mais um texto, mais um pouquinho de interpretação. Com relação às ideias do texto ao lado, de Paulo Henrique Souto Ribeiro, e as estruturas linguísticas nele empregados, julgue os próximos itens. A oração para evitar espionagem denota a finalidade da utilização do protocolo de chave pública pelas lojas virtuais. Correto? Afinal de contas, a palavra para introduz aqui, juntamente com o verbo evitar, uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Então, ela indica finalidade. A próxima. A forma verbal composta irá utilizar corresponde à forma verbal simples, utilizará, que poderia ser empregada na oração sem que isso comprometesse a coerência ou correção gramatical do texto. Certo? Basta utilizar a forma no singular e no futuro, mantemos exatamente igual ao que havia na sentença anteriormente. Próxima questão. O pronome esse faz referência ao protocolo de chave pública descrito no 3º e 4º parágrafos do texto. De fato, ele aparece no 1º parágrafo e é descrito no 3º e 4º. No 2º, descrito no 3º e 4º. Questão está correta. Próxima. O problema da transmissão segura de dados sigilosos é próprio da sociedade moderna. Errado. Diz no texto que esse problema já é antigo, essa transmissão de dados sigilosos. E não que ele seja próprio da sociedade moderna, ele continua na sociedade moderna, mas não é próprio dela. O protocolo de chave pública é atualmente um meio eficaz de se promover a comunicação segura de dados sigilosos de acordo com o texto. Verdade. O texto diz que essa é a melhor maneira atualmente para fazer a transmissão de dados sigilosos. Próxima questão. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso o trecho, nesse caso, até a loja, fosse reescrito da seguinte forma. Nesse caso, são necessários enviar os dados pessoais, pode parar aí.
é necessário enviar. Nós temos uma oração, um sujeito oracional, e aí eu tenho o termo é necessário, que deve ficar invariável para que se mantenha a correção gramatical. Afinal de contas, nós temos dentro ali do sujeito um sujeito oracional, portanto, vamos deixar o termo posterior invariável. Tudo bem? Simples pra caramba essa, errada então. Agora vamos começar a falar sobre as questões de redação de correspondências oficiais. Essa prova pegou pesado. Por quê? Você tem que entender que agora a Banca CESP não está simplesmente formulando a questão, copiando e colando aquilo que está no manual de redação de correspondências oficiais. Existe sim agora a tentativa de fazer o candidato pensar sobre a estrutura da administração pública e sobre o contexto em que essa comunicação será utilizada. Vamos à questão. Em documentos oficiais destinados aos desembargadores do TJDFT, devem ser empregados o pronome de tratamento Vossa Excelência e o vocativo Senhor Desembargador, à exceção dos encaminhados ao presidente do tribunal, nos quais deve ser empregado o vocativo Excelentíssimo Senhor Presidente. Essa questão está correta. A despeito de haver, no Manual de Redação da Presidência da República, apenas 3 referências a Excelentíssimo Senhor Presidente, consideramos que, nesse caso, o presidente do tribunal seja um chefe de poder. Como chefe de poder, ele deve receber, deve ser dispensado a ele o tratamento Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça. Considere isso. Tudo bem? Então essa questão está certa. Próxima. Na estrutura administrativa TJDFT, o presidente do tribunal possui a prerrogativa de redigir aviso, documento do padrão ofício destinado às autoridades de mesma hierarquia. Certo, ele possui essa prerrogativa e ele pode redigir avisos. A prerrogativa de redigir aviso é de ministro de Estado. O poder dele pode ser considerado equiparado, então a prerrogativa é válida. Próxima questão. Acerca das correspondências oficiais, julgue os seguintes itens. Em regra, as comunicações assinadas pelo presidente da República dispensam a identificação do signatário, à exceção da mensagem, cuja redação deve seguir a recomendação do padrão ofício, segundo a qual, em todas as comunicações oficiais deve constar o nome e o cargo da autoridade remetente abaixo do local de sua assinatura. Veja, o manual é bem claro ao dizer que o presidente não precisa fazer identificação do signatário. Então, essa questão está errada, não existe exceção. O memorando, que se caracteriza pela rapidez e simplicidade de procedimentos burocráticos, deve ser redigido sem rebuscamentos acadêmicos e sem linguagem estritamente técnica, aspectos específicos da redação de documentos oficiais mais complexos, como a exposição de motivos. Tudo colaborava para essa questão estar certa, mas está errada. Por quê? Porque o rebuscamento acadêmico não deve ser empregado em outras comunicações. O que quer dizer rebuscamento acadêmico? Palavras difíceis, rebuscamento, vocabulário técnico, aquele que deixa o texto incompreensível ou compreensível apenas para os técnicos em relação a determinados assuntos. A Banca CESP faz muito isso. O problema do vocabulário acadêmico ou vocabulário técnico é que a banca não especifica qual seja. Então, mesmo que essa questão apareça com outra possibilidade de gabarito, você pode entrar com recurso, porque vocabulário acadêmico não é dispensado. Nas comunicações oficiais você utiliza a linguagem padrão e não vocabulário acadêmico ou técnico ou científico. Próxima questão e última agora. Quanto à forma, ofício e memorando seguem o modelo do padrão ofício. Entretanto, no ofício emprega-se o vocativo, que invoca o destinatário. No memorando consta apenas o destinatário, que deve ser identificado pelo cargo. Perfeitamente, é esse o texto que nós encontramos no Manual de Redação da Presidência da República. Vamos em frente, Alfartano, força! É isso aí, Carol Fartano, vamos aí corrigir essa prova do TJDF, onde você certamente deve ter esbarrado com algumas questões que sentiu uma dificuldade, mas uma dificuldade pela questão estar um tanto quanto mal escrita. A praxe aí da banca apresentar algumas situações desse nível. Vou começar aí pelas questões que falam lá, relação ao ambiente Windows. Então, relacionado ao ambiente Windows, relacione as questões aí. Primeira questão fala sobre o ambiente Windows, a ferramenta Opções da Internet. Permite a configuração da homepage que será automaticamente aberta toda vez que o navegador de internet for executado, sendo possível tanto digitar o endereço de uma página quanto usar o endereço da página atual.
ou de uma página padrão, ou ainda deixar a opção em branco. Ou seja, aqui ele está relacionando o ambiente Windows, mas mais especificamente ao programa de navegação da internet, o Internet Explorer. Ele não cita especificamente a versão, mas mesmo a versão 8, versão 9, ou ainda pensando em versões anteriores, a questão está correta, falando aí sobre as opções de definir uma ou mais páginas iniciais para o seu navegador. Correta essa daí, vamos para a próxima. No Internet Explorer, a opção de armazenamento de histórico de navegação na web permite o armazenamento de informações dos sítios visitados e selecionados pelo usuário, de modo que, em acesso futuro, elas sejam encontradas diretamente a partir do menu Favoritos. Espera aí. Não existe opção chamada armazenamento de histórico de navegação. O que você tem é uma opção chamada histórico de navegação. Ou seja, esse armazenamento aí já está estranho. Aí você continua lendo a questão, ele fala lá, sites selecionados pelo usuário. Você seleciona o que vai para o histórico? Não. Você consegue tirar algumas coisas, apagar lá do histórico, mas você não seleciona o que você quer que vá. Simplesmente abrir o site, ele vai para o histórico. Então não tem uma questão de seleção aí. E ainda, ele fala que isso vai permitir que você coloque isso lá dentro do menu favoritos. Não, tá certo que você pelo painel de histórico, painel de favoritos, se você vai lá, lista o histórico, você selecionando um arquivo na lista de histórico, você consegue adicionar favoritos, mas foge um pouco ao que ele colocou aqui. Então, possivelmente, se ela colocar isso como correto, ela viajou na maionese, você coloca justamente essa explicação, este recurso aí já adiantando para você o conceito do que ela pode estar colocando na questão. Na próxima questão, ele fala aí sobre uma lista de distribuição ou um mail listing. O que é essa estrutura aí? Ela também pode ser entendida como a estrutura aí do newsletter, ou seja, uma lista de discussão também posso chamar, ou simplesmente um fórum, também posso associar assim. Só que o fórum mais específico como se fosse por meio de um serviço de e-mail. Então existem várias categorias de fórum e tudo mais, aqueles que são simplesmente um site, mas este aqui é um fórum como sendo uma lista de e-mails, onde que eu vou estar discutindo sobre um assunto entre esses contatos. Ele é um recurso aí da internet que permite, por meio de correio eletrônico, que diversos usuários recebam e enviem mensagens para uma lista, cujas assinaturas são gerenciadas por um servidor de listas. Quem é este cara que gerencia assinaturas? Ou melhor, que a assinatura é esta que está sendo gerenciada? É a ideia do newsletter, por exemplo, onde você vai lá e assina aquela lista, ou seja, você está dizendo que você quer passar a receber e-mails ou informações relacionadas a um determinado assunto. E ainda, existem, claro, os tipos que permitem que você responda para quem está fazendo parte da lista, ou seja, a ideia do mail list como sendo uma lista de discussão, ou seja, você distribuindo. Claro que esta aqui é aquela questãozinha que a banca pode colocar no seu gabarito como errada. A princípio ela está correta, mas ela pode estar apresentando como errada, querendo puxar às vezes para algum ramo específico do mail list, que é justamente tentar focar sobre algum cara que foge ao que ela descreveu aqui. Então você pode descrever justamente falando, ó, equivalente a uma lista de discussão, isso aqui está correto porque dentro de uma lista de discussão você envia um e-mail para todos que estão assinados, cadastrados nessa lista, e quem está controlando quem são os usuários é um servidor, normalmente uma página da internet, consequentemente dentro de um servidor. Então correta essa aí de uma forma mais geral. Na próxima questão ele fala sobre o URL. Uma URL, ela contém o nome do protocolo utilizado para transmitir a informação ou arquivo e informações de localização da máquina onde esteja localizada uma página web. Claro que sim. Lembra como é que é a estrutura de uma URL? Normalmente, por padrão, começa lá, http, ou https, www.site.com. Aí você tem ainda um barra e aí começa descrições de pastas. Para começar, o www já é o lugar onde está efetivamente dentro de um computador isso. O HTTP é o protocolo descrito, ou seja, a questão está corretíssima, não tenho que fugir dela aí não. Então uma URL contém todas estas informações. Na próxima questão ele fala sobre editores de texto. O aplicativo Writer do BROffice, utilizado para edição de textos, não permite a realização de cálculos com valores numéricos. Por exemplo, cálculos com valores em uma tabela inserida na documentação em edição. Errado. Você pode sim colocar fórmulas. Claro que tem aquela restrição, só dá para trabalhar com valores que estejam em células adjacentes. Mas dá para colocar fórmula, dá para calcular sim. E ele diz que não. Então errada a questão aí. Na próxima é aquele grupo que fala sobre redes e segurança da informação. A primeira questão nesse grupo fala sobre autenticidade. Vamos lá. Autenticidade é um critério de segurança para a garantia do reconhecimento da identidade do usuário. Até aí tá 100%, tá beleza. Mas olha onde que está a peculiaridade da questão.
que envia e recebe uma informação por meio de recursos computacionais. A autenticidade é o princípio que garante a autoria, sim, mas quando você envia algo, você está garantindo para o destino que você é você. O destino verifica que você é você. Porém, você não consegue ter uma garantia de que você está enviando para a pessoa correta. Você não tem, por meio do princípio da autenticidade, como garantir que é o cara real, o destino que ela apresentou. Então, essa questão, de uma forma geral, é plausível que a CESP coloque como correta, mas você pode entrar com recurso em cima dessa palavrinha aí do recebe, que não se enquadra 100% dentro desse contexto. Então, muito cuidado com isso aqui, já vai preparando aí o seu recurso relacionado ao princípio da autenticidade. Não tem como garantir que o cara que está recebendo é ele mesmo, a não ser que, claro, você esteja entregando em mãos. Mas hoje em dia nem isso dá para confiar muito bem, não. Próxima questão. No break, é um equipamento que mantém durante determinado tempo, em caso de falta de energia elétrica na rede, o funcionamento de computadores a que estiverem conectados. É exatamente isso. A ideia é não parar. Você coloca lá um dispositivo que vai armazenar por um determinado tempo. Claro, existem no breaks muito mais desenvolvidos que aguentam por um maior período de tempo e outros que aguentam aí no máximo 2 horas, meia hora e aí vai no máximo para você salvar tudo que você estava fazendo e desligar o computador aí sem maiores riscos. Na próxima questão ele fala: nas empresas, um mesmo endereço IP é geralmente compartilhado por um conjunto de computadores, sendo recomendável, por segurança, que 10 computadores no máximo tenham o mesmo endereço IP. Lembrando lá o princípio básico das nossas aulas. Quando eu falo host é um dispositivo conectado na rede, todo host, cada host em uma rede, ele possui um endereço IP. E esse endereço tem que ser diferente dos outros. Eu não posso colocar endereços iguais. Se eu colocar endereço igual, simplesmente não tenho rede, não funciona. O IP é o cara que identifica o dispositivo. Não tem como ter 2 IPs iguais dentro da mesma rede. Portanto, errada essa questão aí. Na próxima questão, falando aí de criptografia também. A criptografia, mecanismo de segurança auxiliar na preservação da confidencialidade de um documento, transforma por meio de uma chave de codificação o texto que se pretende proteger. A ideia, a essência de criptografia é isso: criptografar, codificar, ou seja, transformar uma informação. Essa criptografia pode ser visando a autenticidade, como também a confidencialidade. Mas, em essência, o que ele cita aqui é o conceito de criptografar, codificar uma informação, transcrever ela de uma outra forma, portanto, correta essa daí. E a última questão aí, dentro dos conceitos de informática, fala sobre um backdoor. Backdoor é uma forma de configuração do computador para que ele engane os invasores que, ao acessarem uma porta falsa, serão automaticamente bloqueados. Não, tem nada a ver. Backdoor é uma porta dos fundos que alguns usuários ou malwares criam no seu computador para acesso futuro, ou seja, para que eles tenham aí uma infiltração no seu computador sem que você perceba que isso está ocorrendo. O texto descrito na questão se refere a um honeypot, ou um pote de mel. A ideia dele é simplesmente criar uma armadilha para invasores, e não é o conceito do backdoor, portanto, errada essa questão. Então, de uma forma geral, tem essas duas questões aí que se tem, que podem ser duas questões que a banca possa ter viajado, pisado na bola, e você vai poder entrar com recursos sem problemas nenhum nisso aí. Fica aí com as próximas correções. Olá, vamos agora começar a correção do assunto ética relativo à prova do TJ do Distrito Federal. Antes de todo mundo, hein? A primeira questão diz que a qualidade dos serviços públicos pode ser verificada quando os servidores públicos exibem condutas embasadas na atualidade, na generalidade e na cortesia, por exemplo. E está correta a questão está de acordo com o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987, que traz o conceito de serviço público adequado. E dentre as várias características de um serviço público adequado, de um serviço público prestado com qualidade, nós temos sim a atualidade na prestação, a generalidade e também a cortesia. Agora vamos para a próxima questão. No contexto da administração pública, a legitimidade dos atos do servidor público, de acordo com a Constituição Federal, relaciona-se, entre outros fatores, ao dever de probidade. Está certo também o dever de probidade que decorre da aplicação do princípio da moralidade e que serve também como um controle de legitimidade dos atos administrativos, ou seja, não basta simplesmente ao administrador público obedecer à lei quando pratica um ato administrativo. Além de obedecer à lei, o administrador tem que agir com probidade, ou seja, com ética, com honestidade, com decoro, com boa-fé. E se esse dever não for observado, vai acarretar na prática de um ato de improbidade administrativa. Agora vamos para a próxima questão.
O servidor que se apresenta frequentemente embriagado no serviço comete ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Bom, essa questão aqui foi de uma maldade absurda, olha só. Com base na lei de improbidade administrativa, não dá para afirmar que a questão está correta. Então, com base na lei não dá, mas olha só, a lei de improbidade administrativa, ela fala que os rols que classificam os atos como de enriquecimento ilícito, como de atos que causam prejuízo ao erário ou que atentam contra os princípios fundamentais da administração pública, são trazidos em rols exemplificativos nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei 8.429. Sendo assim, devido ao fato desses rols terem natureza exemplificativa, podemos constatar sim que a embriaguez, devido ao fato dela ser proibida ao servidor público, conforme o caso trazido pela questão, vai levar à prática de um ato de improbidade que atenta contra os princípios fundamentais da administração pública. Mas, neste momento, nós estamos fazendo um casamento do decreto 11.071, né, combinando ele com a lei de improbidade administrativa. Então, a lógica é que o gabarito venha como correto, mas pode ser que nesse caso especificamente nós tenhamos alguma surpresa, que vai ser passível de anulação se acontecer. Então, o gabarito aqui é que é correta a questão. E agora vamos para a próxima questão. O servidor que, estando obrigado a prestar contas referentes a recursos recebidos, deixa de fazê-lo, incorre em ato de improbidade administrativa passível de demissão do serviço público. Está correto também, porque quando o servidor público deixa de prestar conta diante de uma situação que ele deveria fazê-lo, ele pratica um ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios fundamentais da administração pública. E qualquer ato de improbidade administrativa, independente da classificação, pode levar à perda do cargo público. E a perda do cargo público vai se dar mediante demissão mesmo, que a demissão é o modo de se perder o cargo público de forma punitiva. E agora vamos para a próxima. Última questão de ética. Os atos típicos de improbidade administrativa restringem-se ao cumprimento do princípio do sigilo e da confidencialidade de informações. Agora está errado, baboseira, hein? Muita baboseira. Não tem nada de restringir ato de improbidade administrativa ao princípio do sigilo, da confidencialidade das informações, não. Os atos de improbidade administrativa podem causar enriquecimento ilícito, e não tem nada a ver com sigilo ou com publicidade. Prejuízo ao erário, também não tem nada a ver a princípio com sigilo, com publicidade. E os atos que atentam contra os princípios fundamentais da administração pública. É isso aí, espero que você tenha mandado super bem na parte de ética da sua prova e eu conto com a sua aprovação. Até mais. Salve, salve você, meu caro Alfartano aí, que fez a prova do TJDFT e se deparou com as questões da Banca CESP. As questões da Banca CESP sempre trazem aquelas situações meio incômodas assim, e obviamente é uma prova que traz bastante base para questões de recurso e coisas assim. O gabarito que eu vou passar para vocês será todo fundamentado, justamente por se tratar de atualidades, todo fundamentado em notícias de órgãos e vias oficiais. Portanto, eu digo seguramente, sem medo de ser feliz, sem medo de errar, sem medo de dar uma de Lewis Hamilton, de falar para você o seguinte, cara, que caso haja divergência, você pode pegar essa argumentação aqui e entrar com recursos, uma vez que nós estamos fundamentando as respostas em bases de veículos oficiais de informação, ok? Então acompanha comigo lá a questão. O Brasil julgue os itens que se seguem relativos a aspectos diversos do cenário geopolítico mundial. O Brasil advoga, juntamente com outros países, a ampliação do número de assentos permanentes e não permanentes no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, órgão que detém capacidade jurídica para autorizar o uso da força e fazer cumprir suas decisões em caso de ruptura da paz ou de ameaça à paz e à segurança internacional. Olha só, muita gente se questiona com relação ao aspecto jurídico, se ela tem essa capacidade jurídica, mas a capacidade jurídica está associada ao quê? Capacidade jurídica para autorizar o uso da força e fazer cumprir suas decisões. Ou seja, o Conselho de Segurança é um órgão autônomo que tem capacidade aí de decidir e fazer valer as suas decisões em aspectos relacionados à segurança. Para essa resposta, nós fundamentaremos com o artigo 25 e o artigo 42
justamente sobre as funções relacionadas ao Conselho de Segurança da ONU. Está no site da ONU, caso você não leia inglês, você pode entrar no site da ONU BR, na ONU Brasil, e você vai encontrar lá o artigo 25, que diz o seguinte: os membros das Nações Unidas concordam em aceitar e aplicar as decisões do Conselho de Segurança de acordo com a presente carta, ou seja, o Conselho decide, o Conselho tem essa autonomia, ele pode decidir e os outros membros acatam essa decisão, dentro de algumas especificidades. Artigo 42. Se o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas no artigo 41 seriam ou demonstraram ser inadequadas, poderá levar a efeito, por meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Tal ação poderá compreender demonstrações, bloqueios e outras operações por parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos membros das Nações Unidas. Então, sim, o Conselho de Segurança da ONU tem essa autonomia, portanto, essa alternativa está correta. Vamos para a próxima. A descoberta de petróleo na camada pré-sal do leito oceânico do litoral brasileiro representou um marco para o desenvolvimento econômico do país e possibilitou o aproveitamento da mão de obra altamente qualificada de que o país dispõe para o trabalho de pesquisa e extração de petróleo nos poços. E essa já começamos com uma divergência, já existe uma divergência, porque sites de notícias trabalham com a possibilidade do recrutamento, a necessidade do recrutamento e seleção dessa mão de obra, uma vez que temos uma carência nesse sentido. Alguns chegam a falar até em 285 mil contratações que serão a necessidade, tá? Por um outro lado, nas pesquisas, de fato, nós temos altos técnicos com uma capacidade muito grande, uma vez que a Petrobras, a empresa brasileira aí, tem um renome e um respaldo internacional. Mas aí deixo para vocês, deixo para você que está acompanhando, uma notícia referente ao caso, justamente de uma agência oficial ligada à situação. Em paralelo, a Petrobras está criando uma ação de capacitação dentro do Programa de Desenvolvimento para o Pré-Sal. Esse programa é composto por um plano de desenvolvimento de cargos críticos, um portfólio de cursos voltados para essa área, simpósios, além da reestruturação dos programas de formação existentes e um programa de qualificação profissional para a área de energia, em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, abrangendo universidades e escolas técnicas. Ou seja, essa notícia do órgão oficial nos dá a entender que a Petrobras está buscando criar a mão de obra necessária para ser disponibilizada no uso, na extração e na exploração do pré-sal. Portanto, nós atribuímos a essa questão um caráter de errado. Está errada essa afirmativa. Porém, caso a CESP traga o gabarito dela como certo, você tem uma justificativa dizendo que a Petrobras está buscando mão de obra, está construindo mão de obra qualificada para a extração e exploração do pré-sal. Vamos para a próxima questão. O primeiro-ministro israelense anunciou recentemente a construção de um muro de segurança ao longo da fronteira de Israel com a Síria, em decorrência do temor de ataques terroristas e da formação, no país vizinho, com a eventual derrubada do regime sírio, de um Estado Islâmico anti-sionista. Afirmativa. Primeira parte da afirmativa correta, mas a justificativa de o porquê esse muro estaria sendo construído está errada. Portanto, tal afirmativa assertiva está errada. De fato, Benjamin Netanyahu cogitou a possibilidade da construção de um muro, mas não se justifica a justificativa aqui da questão. Novamente leio para você uma notícia de um site oficial de notícias. Olha só, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, declarou ser necessário construir um muro ao longo das colinas de Golã, sírios, controlados por Israel. Discursando na reunião semanal do Gabinete de Ministros, Netanyahu ordenou ao ministro da Defesa do país continuar a construção de vedações ao longo de todas as fronteiras e um muro fortificado ao longo da fronteira sírio-israelense. O premier fundamentou essa sua ordem pelo fato de o exército sírio se ter afastado da fronteira com Israel e seu lugar ter sido ocupado por extremistas islâmicos. E não, como dizia a alternativa, com medo de que o governo sírio de Bashar al-Assad seja derrubado
e um governo anti-sionista, anti-Israel suba ao poder, por isso vamos construir um muro. A justificativa está errada e se tiver divergência com a banca, usa essa informação como recurso, sem dúvida nenhuma, tá? Então marca aí errado. Vamos para a próxima alternativa, para a próxima afirmação, para a próxima questão. Julgue os itens a seguir relativos a aspectos econômicos e ambientais no contexto brasileiro e mundial. Entre as personalidades que lutam contra a poluição ambiental urbana, destaca-se a ativista cubana Ioane Sanches, que esteve recentemente no Brasil para divulgar a recomendação da Organização Mundial da Saúde para que se reduzam os índices da poluição urbana altamente nociva à saúde. Totalmente errada, essa não precisa nem de notícia. A Ioane Sanches, ela defende a liberdade de expressão e a democracia, elementos estes ausentes em Cuba. Ela não tem nada a ver com a questão daí ambiental, pelo menos os seus pronunciamentos não são conhecidos por isso. Tampouco ela veio para o Brasil sob a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Essa é totalmente errado, não dá margem nem para discussão. Esse gabarito aí com certeza sairá com a letra E. Agora, saiu diferente, aí você pode bater colocado como nós estamos te falando, ok? Nós estamos te falando isso. Pode confiar, pode confiar. Eu costumo dizer uma coisa dentro das minhas correções. Se der divergência da minha correção com o gabarito, errou o gabarito. E eu não tenho dúvida disso, tá? Não tenho dúvida porque você está assistindo a correção feita pelo melhor curso preparatório para concursos públicos do Brasil. Me diga um curso que mantém uma linha direta com o aluno, um contato direto com o aluno. Me diga um curso que consiga aí disponibilizar as matérias e os cursos tão fiéis ao edital como fazemos. Me diga um curso que manda os professores junto com os alunos para fazer a prova, para sentir junto com o aluno a tensão e o momento da prova. Então você está assistindo a melhor correção do melhor curso preparatório para concursos do Brasil. E nós confiamos no nosso taco. Nós confiamos sim. Por isso, quando dá divergência, errou a banca e os nossos recursos normalmente são muito bem aceitos. Vamos para a próxima questão. O sistema elétrico brasileiro é constituído fundamentalmente por usinas hidrelétricas, complementado por usinas térmicas e fontes alternativas de energia, como a eólica, cuja produção apresenta vantagens como a baixa emissão de gases poluentes e a reduzida geração de resíduos, bem como o impacto sonoro desprezível e pouca transformação na paisagem. Olha só, talvez a CESP considere essa como certa, mas eu estou dizendo errada. Por que errada? Ela falou tudo certinho, de fato, energia elétrica, hidrelétrica, termoelétricas, aí veio com a energia eólica. Mas olha a informação diretamente do site da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. O site é anel.gov.br, quer dizer, é um site extremamente oficial. Olha o que diz lá. Entre os principais impactos socioambientais negativos de usinas eólicas, destacam-se os sonoros e os visuais. Então, quer dizer, como é que o sonoro é desprezível e causa pouco impacto visual? Os impactos sonoros são devidos ao ruído dos rotores e variam de acordo com as especificações dos equipamentos. Segundo o autor, as turbinas de múltiplas pás são menos eficientes e mais barulhentas que os aerogeradores de hélices de alta velocidade. Aí continua o texto. Os impactos visuais são decorrentes do agrupamento de torres e aerogeradores, principalmente no caso de centrais eólicas, com um número considerável de turbinas, também conhecidas como fazendas eólicas. Os impactos variam muito de acordo com o local das instalações, o arranjo das torres e as especificações da turbina. Apesar dos efeitos negativos, obviamente tem efeitos positivos, sim, a questão aí da poluição, essa coisa toda, mas contraria a questão que diz que tem um impacto sonoro desprezível e pouca transformação na paisagem. Sim, uns demônios gigantes, com umas hélices rodando que parece um não sei o que, alterou pouco a paisagem. Claro, olha pai, a árvore, olha pai, outra árvore, olha uma hélice, faz parte da árvore, que altera pouco a paisagem, mano, pelo amor de Deus, tá? Então essa é a nossa resolução, a resolução feita pelo melhor curso, e esse é o melhor lugar que você poderia estar para aprender as questões aí relacionadas e tão importantes para a sua aprovação. Foi um prazer hemorrágico ter corrigido essas questões com você. Olá, meu amigo. Vamos agora corrigir juntos as questões de direito constitucional para o cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Vamos lá ver essas 10 questões, vamos matar todas elas? Partido político poderá receber recursos financeiros de governo estrangeiro, desde que faça declaração específica desses valores em sua prestação de contas. Não pode receber dinheiro de governo estrangeiro ou entidade estrangeira, artigo 17 da Constituição Federal, errada. Conforme disposição da Constituição Federal, será brasileiro nato o filho nascido em Paris, de mulher alemã, e de embaixador brasileiro, que esteja a serviço do governo brasileiro naquela cidade quando do nascimento do filho. Sim, vai ser brasileiro nato, na hipótese do artigo 12, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Está correto? Próxima questão. Os recrutados pelas Forças Armadas não podem alistar-se como eleitores durante o período em que estiverem cumprindo o serviço militar obrigatório. Está certo, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, não podem alistar-se eleitores os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Então a questão está certa. Próxima questão. Cidadão brasileiro que tiver 30 anos de idade poderá ser candidato a senador desde que possua pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, filiação partidária e domicílio eleitoral no estado pelo qual pretenda concorrer. A questão está errada, porque dentro das condições de elegibilidade coloca-se a idade. Lá no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6, e a idade mínima para concorrer ao cargo de senador da República é 35 anos e não 30 anos. Então a questão está errada, ok? Vamos lá, a próxima questão. No que se refere às próximas questões, no que se refere à organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue os itens a seguir. Os municípios contam com os poderes legislativo e executivo, com cargos para os quais há eleição, na qual votam seus eleitores, mas não com o poder judiciário próprio. Apesar da redação um pouco diferente, a questão está correta. Os municípios não têm dentro deles o poder judiciário organizado, ok? Então a questão está correta. A União pode realizar intervenção em municípios localizados nos territórios, mas não pode intervir nos municípios localizados nos estados. Está conforme o caput do artigo 35 da Constituição Federal. Está correto, ok? A próxima questão. Mesmo não sendo estado nem município, o Distrito Federal possui autonomia parcialmente tutelada pela União. Segundo alguns autores, segundo a jurisprudência, parte da jurisprudência, o Distrito Federal é entidade autônoma, compõe a federação, não é um estado nem um município, é o Distrito Federal. E por conta de ele não ser responsável pela organização de parte dos seus serviços, do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Polícias Civis, Polícias Militares, que organiza e legisla é a União, disse que ele é parcialmente tutelado pela União. Então é o entendimento da doutrina que coloca essa questão como parcialmente tutelado pela União. O Distrito Federal é parcialmente tutelado, então nesses termos da doutrina está correta a questão, ok? Próxima questão, as próximas questões acerca do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça poderá intervir no mérito da atividade jurisdicional exercida pelos juízes. Está errado, isso ofenderia a independência funcional dos magistrados, ok? O Conselho Nacional de Justiça é um órgão administrativo, não pode intervir no mérito, na função jurisdicional. Perfeito? Questão errada. A Justiça Eleitoral é competente para julgar ação civil pública destinada a apurar ato praticado por prefeito que, no decorrer do mandato eletivo, tenha utilizado símbolo que caracterizasse promoção pessoal na publicidade de obras realizadas pela Prefeitura. Apesar de não haver disposição expressa na Constituição Federal, é entendimento dos tribunais de que a competência da Justiça Eleitoral está circunscrita ao período, ao processo eleitoral. Essa questão, então, não afeta a competência da Justiça Eleitoral, é de competência da Justiça Estadual, notadamente. Então, a questão está errada, não é competência da Justiça Eleitoral, não, ok? Questão errada, portanto, próxima questão. O cargo de juiz é vitalício, razão porque seu ocupante poderá perder por decisão judicial transitada e julgado. Veja bem, nos termos do artigo 95, inciso 1, o cargo de magistrado é vitalício. No entanto, o artigo 95, inciso 1 diz que até atingir a vitaliciedade, ele pode perder o cargo por decisão do tribunal competente e, nos demais casos, somente por decisão judicial. Então, olhando a literalidade do artigo 95, inciso 1, essa questão está errada, porque o cargo é vitalício, ponto. Mas é só em virtude de sentença transitada e julgada que o magistrado pode perder o cargo? Não. Antes do vitaliciamento, ele pode perder o cargo em virtude de decisão do tribunal, ok? Por decisão administrativa do tribunal e não necessariamente por decisão judicial apenas. Então são duas hipóteses. Como a questão não diz, após o vitaliciamento só perderá por decisão judicial, nós temos que considerar a hipótese dele perder o cargo antes de adquirir efetivamente a vitaliciedade ou o vitaliciamento.
dele, ok? Então, na nossa opinião, questão errada, anota aí o artigo 95, inciso 1, para você dar uma olhadinha depois, beleza? E eu espero que você tenha acertado tudo e muito boa sorte. Agora vamos dar continuidade à correção, corrigindo as questões de direito administrativo. E vamos começar. Entidades paraestatais, pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta, não podem exercer atividade de natureza lucrativa. A questão está errada, pois as entidades paraestatais não integram a administração indireta, conforme diz a questão. Vamos lembrar que a administração pública brasileira é composta pela administração direta, União, Estado, Município, DF, e a administração indireta, a fase, fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. As entidades paraestatais, então, não integram a administração indireta, só que elas realmente não podem exercer atividade lucrativa. Esse finalzinho estava correto, mas a questão está errada. Vamos para a próxima agora. Quando o Estado cria uma entidade e a ela transfere, por lei, determinado serviço público, ocorre a descentralização por meio de outorga legal. Corretíssimo, é isso mesmo. A descentralização acontece quando a pessoa política titular de uma competência administrativa transfere o exercício dessa competência administrativa para uma outra pessoa. E a descentralização pode acontecer de duas formas: descentralização por outorga legal e a descentralização por delegação. Na descentralização por outorga legal, o ente político cria um ente administrativo, ou seja, uma entidade da administração indireta, e transfere para essa entidade a titularidade e a execução da atividade administrativa, que pode ser um serviço público. Já na descentralização por delegação, o ente político transfere para um particular, então o ente político não cria ninguém, e o particular recebe somente a execução da atividade administrativa e não a titularidade da atividade administrativa. Então a questão está correta, vamos para a próxima. A criação por uma universidade federal de um departamento específico para cursos de pós-graduação é exemplo de descentralização. Errado, neste caso a questão trouxe um exemplo de desconcentração. A desconcentração acontece quando dentro de uma pessoa jurídica ela cria um novo órgão e transfere para esse novo órgão competências administrativas de sua titularidade. Então criar um departamento é desconcentrar e não descentralizar. Questão incorreta, vamos para a próxima. Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item abaixo. Se um particular sofrer dano quando da prestação de serviço público e restar demonstrada a culpa exclusiva deste particular, ficará afastada a responsabilidade da administração. Nesse tipo de situação, o ônus da prova, contudo, caberá à administração. Está correto, é isso mesmo, a regrinha da responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado ela vai ser excluída diante de situações de força maior ou quando a culpa é exclusiva do particular que foi vítima, né? Na verdade é meio complexo falar aí que ele é vítima nesse caso, é meio complicado. Mas olha só, quando a culpa é exclusiva do particular, exclui a responsabilidade da administração. Mas é importante lembrar que no processo para apurar a responsabilidade civil da administração, o particular não precisa provar a culpa da administração. Ele só precisa provar a conduta, o resultado e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Agora, a administração que tem o interesse de excluir a sua responsabilidade é quem tem que provar que houve culpa exclusiva do particular para excluir essa responsabilidade. Então, a questão correta, vamos para a próxima agora. Com relação aos atos administrativos, julgue os itens subsecutivos. O ato administrativo eivado de vício de forma é passível de convalidação, mesmo que a lei estabeleça forma específica essencial à validade do ato. Está errado, pois a convalidação pode atingir vício de forma e vício de competência, mas não são todos os vícios de formas que admitem convalidação não, pois quando a lei determina uma forma específica para um ato administrativo, aquela forma deve ser respeitada e nesse caso não é possível a convalidação. Então convalidar um defeito de forma é possível, desde que a lei não preveja uma forma específica como um requisito de validade para o ato administrativo. Agora vamos para a próxima questão.
Considere que determinado agente público detentor de competência para aplicar a penalidade de suspensão resolve impor, sem ter atribuição para tanto, a penalidade de demissão, por entender que o fato praticado se encaixaria em uma das situações de demissão. Nesse caso, a conduta do agente caracterizará abuso de poder, na modalidade denominada excesso de poder. Está correto, é isso mesmo. O abuso de poder ele pode acontecer de 3 modalidades distintas. Tem o abuso de poder na modalidade excesso de poder, que acontece quando o agente público extrapola a regra de competência. Ele foge da sua competência. O que aconteceu na questão? A autoridade administrativa não tinha competência para aplicar a penalidade de demissão e ainda assim ela aplicou a penalidade de demissão. Então nós tivemos o excesso de poder. Desvio de poder quando há um desvio na finalidade da prática do ato e omissão de poder quando o agente público fica inerte diante de uma situação que ele deveria agir. Mas como a questão pediu somente o excesso de poder, ela está corretíssima e vamos para a próxima agora. Com base no disposto na Lei 8.429 de 92, julgue os itens seguintes. O servidor que estiver sendo processado judicialmente pela prática de ato de improbidade somente perderá a função pública após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Com base na Lei 8.429, a questão está correta, corretíssima. O servidor público processado por ato de improbidade administrativa não pode perder a função pública e nem pode também ter suspenso os seus direitos políticos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, do processo de improbidade. Questão correta, vamos para... e outra coisa também, essa questão, só para fundamentar legalmente ela para vocês aí, está no artigo 20 da Lei 8.429, quem quiser dar uma procurada lá. Agora vamos para a próxima. As penalidades aplicadas ao servidor ou a terceiro que causar lesão ao patrimônio público são de natureza pessoal, extinguindo-se com a sua morte. Questão errada com base no artigo 8º da Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade fala que os descendentes do processado pode ser responsabilizado até o limite do valor da herança recebida. Então a penalidade não extingue com a morte da pessoa que está sendo processada, pois se essa pessoa deixar a herança, os herdeiros vão responder até o limite do valor da herança recebida. Regrinha também constitucional esta, né? Vamos dar continuidade agora a falar um pouquinho da Lei de Processo Administrativo, Lei 9784. À luz do que dispõe a Lei número 9784 de 99, julgue os próximos itens. O servidor que estiver litigando judicialmente contra a companheira de um interessado em determinado processo administrativo estará impedido de atuar nesse processo. Está correta a questão, hipótese de impedimento descrita no artigo 18, inciso 3 da Lei 9784. E agora, para finalizar as questões de direito administrativo, o processo administrativo pode ser iniciado a pedido do interessado, mediante formulação escrita, não sendo admitida solicitação oral. Errado também, porque com base no artigo 6º da Lei 9784, quando não for possível a aceitação da solicitação oral, aí que vai ser obrigatória a solicitação escrita e depois o artigo vem trazendo o conteúdo dessa solicitação por escrito. Então falar que existe um impedimento de uma solicitação oral para a instauração de um processo administrativo é fazer uma afirmação errada, pois a lei admite sim a solicitação oral. É isso aí, espero que tenha mandado bem as questões de direito administrativo e agora é só aguardar o gabarito definitivo e sair pro abraço, né? Até mais. Vamos fazer as correções agora às questões relativas a direito civil. Então acompanhe aí na sua prova conforme o enunciado, o comando da questão. Então vamos lá, primeira questão. No negócio jurídico bifronte, o que? É o que? Tanto pode ser gratuito quanto oneroso, cabendo às partes contratualmente convencionarem como ele irá ocorrer. Correto. O bifronte ele pode ser tanto gratuito como oneroso e as partes decidem. Classificação dos negócios jurídicos. Exemplo seria o caso até de um mandato. O mandato pode ser outorgado a outro de modo gratuito ou pode ser cobrado por tal. Então, é as partes que vão decidir, vão acordar como será feito. Então, questão correta. A próxima fala que as mesmas causas que impedem, suspendem ou interrompem a decadência aplicam-se à prescrição.
Artigo 207 do Código Civil. Ao contrário, questão errada. Próxima questão. Configura simulação relativa o fato de as partes contratantes pós-datarem um documento, objetivando situar cronologicamente a realização do negócio em período de tempo não verossímil, isso é, em período não verdadeiro. Caracteriza a simulação? Com certeza. Fala, né, a questão de pós-datar os documentos. Está lá no dispositivo legal, que é simulação, sim, pós-datar um documento. E aqui fala, né, eles estão querendo deixar num tempo que não é o real, que não é verdade. Portanto, a questão está corretíssima. Próxima questão. Será considerada não inscrita, invalidando o negócio jurídico como um todo, cláusula de negócio jurídico que estabeleça um encargo ilícito ou impossível, se este não for o motivo determinante. Questão errada. Artigo 137 do Código Civil. Aqui ele fez um rolo. Então, o que é? Será considerada não inscrita o encargo que seja ilícito e impossível. Correto. Mas aqui ele colocou também que invalidando o negócio jurídico. Quando seria? O dispositivo traz, né? Salvo, se for determinante a liberalidade, aí poderia invalidar o negócio jurídico. Então ele fez uma confusão toda que torna a questão errada. Porque não estar inscrito não quer dizer que não vai invalidar. Tá ok? Próxima questão. Ainda que um filho não esteja mais sobre o pátrio poder do pai, não ocorre a prescrição entre ambos. Errada. Artigo 1971 fala que não ocorre prescrição enquanto perdurar o pátrio poder. Então, como não está mais sob o pátrio poder, não se aplica mais a regra. Questão incorreta. Vamos analisar agora a próxima questão que fala de nome. Fala que o patronímico que alguém recebe refere-se ao nome de família. Correto. O nome é composto pelo prenome e pelo sobrenome. O sobrenome ele pode vir com o nome de patronímico ou apelido de família. Então, corresponde ao nome daquela família. Então, questão correta, questão tranquila. Próxima questão fala que, ao criar uma fundação, processo que pode ocorrer por meio de documento particular, escritura pública ou testamento, o instituidor deverá fazer dotação especial de bens, especificando o fim que se destinam, e, se assim o desejar, declarando a forma de sua administração. Errada. O artigo 62 fala que as fundações serão, criadas, instituídas, através de instrumento público ou por testamento, e não, como fala ali na questão, um instrumento particular. Então, o instrumento particular já deixou ela incorreta. Próxima questão. São duas as possibilidades de extinção da pessoa jurídica, na forma convencionada nos atos constitutivos ou por determinação judicial. Não havendo no Brasil possibilidade de extinção da sociedade privada por ato da administração pública. Errado. Poderá ser sim cassado uma licença, uma autorização para o funcionamento. Então essa questão responderia com conhecimento do artigo 51 do Código Civil, bem como o artigo 1033, que está lá falando das sociedades. Então, primeiro ponto, não são só duas formas que são previstas para extinção. Aí já matava que está incorreta. E por ato administrativo, a administração pode sim cassar uma autorização que seja essencial para aquela sociedade existir e funcionar, aí podendo ocorrer sim a sua extinção com a liquidação. Próxima questão. Os direitos da personalidade não se aplicam à pessoa jurídica. Aplicam o artigo 52 lá do Código Civil, fala que vai se estender sim os direitos de personalidade às pessoas jurídicas no que lhe for cabível. E vamos agora analisar a última questão, que fala que a interdição do pródigo irá restringir-lhe a prática de atos, tanto patrimoniais quanto pessoais. A questão está errada. A questão aqui foi um pouquinho capciosa. Por quê? Ela estendeu um pouco aqui, você teria que ter um pouco de conhecimento também sobre a curatela.
Então, não irá atingir questões pessoais. O pródigo, aquele gastador, aquele que gasta excessivamente, ele não poderá realizar atos de disposição de seus bens, vender o bem, dar em garantia. Mas ele pode realizar também, sim, atos pessoais. Então, ele pode casar? Ele pode casar, sem problema nenhum. Mas ele vai ter que ter um curador, alguém que irá administrar conforme as disposições dos seus bens, para que ele não fique na miséria, não gaste, não acabe com todo o seu patrimônio. Então, a questão está errada. Então, se você tivesse conhecimento do artigo 1782 do Código Civil, que fala bem dessa questão, ok, tá ok? Então, essa questão foi um pouquinho capciosa, ela buscou um pouco além, né? Então, questão incorreta também. Prova de civil trouxe questões tranquilas, fáceis, teve alguma outra ali, né, que estava um pouco mais complicada, talvez pela sua interpretação, como de praxe, né, sempre vai dar aquela misturada, umas questões mais simples, outras nem tanto, mas o mais, prova até razoavelmente tranquila. Bora fazer nossa correção de processo civil do TJDF aí. A prova, umas partes estava bem dada, bem facinho, nota banca apelou, forçou a amizade, mas beleza, deu para fazer sim. Acompanha comigo aí. Olha lá. De acordo com o princípio da indeclinabilidade, uma vez provocado o órgão jurisdicional, não poderá recusar-se a adimir litígios. Beleza, até aí estava certo. A não ser na hipótese de existência de lacunas na lei aplicável à matéria. Hipótese em que julgará improcedente pedido de autor, mas de jeito nenhum. O princípio da indeclinabilidade ou inafastabilidade da jurisdição fala justamente o contrário disso daí. Quando houver lacuna ou omissão na lei, o juiz não pode se eximir de julgar. Tem que dar os pulos dele, vai julgar lá, vai resolver por analogia, costumes ou princípios gerais do direito. Ele não pode o que? Se eximir de julgar. Errado então essa daí. A próxima. A jurisdição compreende apenas dois poderes. O poder de coerção, que se manifesta, por exemplo, quando o juiz ordena intimações de partes ou testemunhas, e o poder de decisão, que se manifesta, por exemplo, quando o juiz redige a sentença. Tá errado também, por quê? Porque não são só esses dois poderes da jurisdição, não. São os dois principais, os dois mais característicos, o poder de coerção ou de polícia, sinônimos aí, e o poder de decisão. São os dois mais característicos da jurisdição. Mas tem outros, tem poder de documentação, que é aquilo lá que o juiz vai imortalizar o processo no documento. Cara, tem vários poderes aí. Esses dois são os mais clássicos, os mais dominantes mesmo, mas existem outros, por isso está errada. A próxima. O interesse de agir é um interesse instrumental, de natureza processual. Banca pegou uns conceitos meio esquisitão aí, mais aprofundado um pouco, mas é isso daí mesmo. Ele tem esse caráter instrumental de natureza processual, ele não está ligado com o interesse material, com o direito material. Porque o único meio da parte alcançar aquele objetivo é através desse instrumento que é o processo. Você lembra aquele binômio necessidade e adequação? Ele precisa do processo para alcançar aquele objetivo. Sem o processo ele não alcança aquele objetivo. Então ele é assim, natureza instrumental e caráter processual, está correta essa daí. E a seguinte... Na jurisdição voluntária, não há processo, mas procedimento. Ao contrário do que ocorre em relação à jurisdição contenciosa. Essa daqui está correta. A banca vai pôr como correta. Mas, na verdade, isso não poderia ter sido cobrado como algo absoluto, objetivo assim não. Por quê? Realmente prevalece que jurisdição contenciosa é uma coisa e a voluntária é outra. Na voluntária não tem processo, não tem lide, não tem parte, mas sim interessados. Toda aquela discussão que a gente trata, só que eu avisei em aula, que prevalece isso e as bancas adotam isso como correto. Cabe recurso? Lógico que cabe, porque isso não é pacífico na doutrina. Mas vai ser provido? Não vai. A gente recorre. Ah, Thales, me ajuda. Beleza, a gente ajuda a fazer o recurso, mas já aviso que não vai ser provido. Essa daí então está correta para a banca. Beleza, a outra. Com relação aos sujeitos do processo civil e aos atos processuais, julga os itens seguintes. Ao atuar na defesa do interditando, o Ministério Público MP age como representante da parte e não como custos legis. É o seguinte, aqui a banca se embananou um pouco e cobrou coisa que não está no edital não. O que fala o artigo 82 quando fala disso daí? O CPC atua de duas formas no processo, como parte ou como custos legis. Quando ele está atuando naquelas causas relativas à interdição, ele tem que intervir obrigatoriamente. Era isso que a banca queria cobrar. Ele, em regra, ele não é representante da parte, não. Ele intervém obrigatoriamente como parte, substituto processual ou como custos leses. Ele, em regra, ele não é representante da parte. Só que a banca cobrou aqui o artigo 1182, que não está no edital. Nesse artigo 1182, parágrafo 2º, fala lá que o MP, nesses casos aqui de interdição, ele vai atuar como representante da parte, ou quando a própria parte tiver entrada, ele vai como curador. Quer dizer o quê? Pegou coisa que não estaria no edital.
Beleza, tá errado? Em regra, não. Tá certo isso daqui. A banca vai considerar essa alternativa como certa, mas dá para recorrer com base nisso aí sim. Beleza. Mas ela vai pôr como certa, certeza absoluta. Olha a próxima. Os deveres do juiz incluem a celeridade da prestação jurisdicional. Essa foi dada, né, pô? Fala lá que os deveres do juiz é velar pela rápida solução do processo. Tá correto. Isso aí deram. O oficial de justiça, no cumprimento de suas obrigações, somente responderá civilmente se praticar ato nulo com dolo. Outra pegadinha padrão também, nas aulas a gente cansa de falar isso aqui. O que a banca vai sempre falar? Essa é com dolo. Não, é com dolo ou culpa. E não é só nesses casos, não. Quando ele também deixar de praticar o ato fora do prazo, sem motivo justificado, aqueles atos lá que ele tem que cumprir em determinação de ordem do juiz ou que a lei atribui a ele. Então não é só essa hipótese, e o principal erro não é só dolo, é dolo ou culpa. Errada. Maravilha. A preclusão consumativa, quando o ato processual é realizado, de modo que não poderá ser realizado novamente. Beleza, tá certinho isso daí. Tem aquelas 3 modalidades lá de preclusão. A consumativa. Praticou o ato, já era, não pode praticar de novo. Então, qual que é o exemplo que a gente fala? Aquele burro que vai recorrer, ele faz apelação e não faz o preparo, não recolhe, depósito recursal. Eu esqueci, vou apelar de novo. Não, já era. Aconteceu o quê? Preclusão consumativa. Praticou o ato, não pode praticar de novo. A próxima, segundo o Código de Processo Civil, para efeito de realização dos atos processuais, consideram-se feriados os sábados, os domingos e os dias assim declarados por lei. Está errado, porque sábado não. Copiou o artigo da lei, colou e jogou um sábado lá no meio. Fala que considera como feriado o quê? Os domingos e os dias declarados pela lei. Sábado não está dentro do CPC, não marca como errado isso aí. E a última, no curso de um processo, para que uma das partes seja substituída, basta a expressa autorização da outra parte? Não, lógico que não. Tem que ter o quê? Autorização legal. Tem que ter autorização da parte, dependendo do que a gente for ver ali. Mas a regra é o quê? Só pode haver a substituição quando houver autorização da lei. Então tá errado isso daí. A prova, em alguns momentos ela estava um pouco mais difícil. Cobrou coisa que não era para cobrar ou aprofundou aí na parte doutrinária. Nas outras, teve questões dadas. Em quem leu o CPC, ficou ligado nos peguinhas aí, morreu tranquilo. Grande abraço, até a próxima prova aí. Eu sou a professora Marcela Carrion e estou aqui com vocês para corrigir as questões de direito penal da prova do TJDFT. Vamos lá. Em relação à primeira questão que a gente vai trazer aqui, ela fala o seguinte: a respeito do direito penal, julgue os itens que se seguem. Em relação à menoridade penal, o Código Penal adotou o critério puramente biológico, considerando penalmente inimputáveis os menores de 18 anos de idade, ainda que cabalmente demonstrado que entendam o caráter ilícito de seus atos. Essa questão está correta. O nosso Código Penal, em regra, ele adota o critério biopsicológico, mas em relação à menoridade, ele adota puramente o critério biológico. Então a questão está correta. Ainda que seja provado que ele era capaz de entender a ilicitude do fato, nesse caso está correto sim, porque é o critério puramente biológico. A próxima questão fala o seguinte: de acordo com o Código Penal, considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu o resultado. Gente, está falando aqui do artigo 4º, portanto a questão está errada. O artigo 4º do Código Penal, ele traz a teoria da atividade, o tempo do crime, né? Então ele fala o seguinte: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro venha a ser o do resultado. Portanto, quando a questão fala que considera-se praticado o crime no momento que ocorreu o resultado, está errado. Questão errada, então. Próxima. Considera-se crime toda ação ou omissão típica, antijurídica e culpável. Correta questão. Essa é a teoria tripartida do crime. É a teoria adotada pela doutrina majoritária. Então o CESP, ele costuma adotar sim a teoria tripartida. Tá correto, tá? Próxima questão. Acerca do concurso de pessoas, julgue os itens a seguir. Se determinada pessoa, querendo chegar rapidamente ao aeroporto, oferecer pomposa gorjeta a um taxista para que este dirija em velocidade acima da permitida e, em razão disso, o taxista atropelar e, consequentemente, matar uma pessoa, a pessoa que oferecer gorjeta participará de crime culposo. Ok, também está correta a questão. A gente está tratando aqui que houve uma coautoria em um crime culposo. No caso, o cara que ofereceu a gorjeta, ele está sendo coautor e a coautoria em crime culposo, ela é adotada e é aceita pela doutrina majoritária e pela jurisprudência. Portanto, a gente entende que está correta. Próxima questão. Aquele que se utiliza de menor de 18 anos de idade para a prática de crime é considerado como seu autor imediato.
Exatamente isso. O autor mediato é aquele que se utiliza de uma pessoa, né, um terceiro, normalmente inimputável, para que esse terceiro inimputável, que é o autor imediato que a gente chama, ele cometa o crime. Na verdade, quem vai responder vai ser o autor mediato. Então a questão ela tá certinha também. Próxima. No que se refere à ação penal e à extinção da punibilidade, julguem os itens a seguir. Não é possível a concessão de anistia, graça ou indulto àqueles que tenham praticado crimes hediondos. Para responder essa questão, a gente tem que dar uma olhadinha na Lei de Crimes Hediondos. E a Lei de Crimes Hediondos, a Lei 80.72 de 90, ela traz no seu artigo 2º, inciso 1º, exatamente isso, que não cabe, exatamente essa frase, que não cabe a concessão de anistia, graça e indulto àqueles crimes hediondos, ou crime de tráfico de drogas e também o crime de tortura. Então, nesse caso, está correto, mas aí você vai ter que se remeter à Lei de Crimes Hediondos. Próxima. A causa de extinção da punibilidade, como a prescrição, a morte do autor do fato e a decadência do direito de queixa, podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Ok, essas três que ele apresentou, a prescrição, a morte do autor do fato e a decadência do direito de queixa, elas são sim causas extintivas da punibilidade, né? E elas também podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Isso está no artigo 61 do Código de Processo Penal. Então está correta a questão. Então a próxima questão diz o seguinte: considere que Carlos tem ameaçado seu amigo Maurício de mal injusto e grave, razão porque Maurício, na delegacia de polícia, representou contra ele. Nessa situação hipotética, sendo o crime de ação penal pública condicionada, se assim desejar, Maurício poderá retratar a representação até o oferecimento da denúncia pelo MP. Questão correta, o teor do artigo 102 do Código Penal, tá? Se fosse após o oferecimento da denúncia, não poderia. Ela é irretratável após o oferecimento da denúncia. Mas antes do oferecimento da denúncia, completamente possível a retratação. Próxima questão. A anistia representa o esquecimento do crime, afastando a punição por fatos considerados delituosos e constitui ato privativo do presidente da República. Essa questão está errada. A anistia, sim, ela representa o esquecimento do crime, mas a anistia, ela não constitui ato privativo do presidente da República, não é. Na verdade, vai ter que ser emanado do Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que vai editar a lei que vem trazendo a anistia, e não ato privativo do presidente da República. Beleza? É isso aí em respeito ao direito penal. A questão, eu acho que as questões vieram fáceis, né? Tiveram algumas questões aí um pouquinho mais complicadas, mas eu acho que em si, no direito penal, a gente pode dizer que foi mediano, de fácil a mediano. Espero que vocês tenham, né, gostado aí e conseguido fazer as questões como a gente passou para vocês. Questões relativas à disciplina Direito Processual Penal. E vamos dando início. A respeito dos princípios do direito processual penal e da ação penal, julgue os itens subsequentes. Na hipótese de o Ministério Público arquivar os autos de um inquérito policial, poderá o ofendido ajuizar ação penal privada subsidiária da pública. Errado. Afinal de contas, o particular, a vítima, como disse a questão aqui, o ofendido somente poderá ajuizar a ação penal privada subsidiária da pública quando o Ministério Público não agir, quando ele ficar de braço cruzado, ele nem oferece denúncia, nem pede o arquivamento do inquérito policial. Se o promotor pediu o arquivamento do inquérito, ele fez alguma coisa, e sendo assim, não tem o que se falar em ação penal privada subsidiária da pública. Vamos agora para a próxima. O condenado pela prática do crime de estupro que recorrer da sentença penal condenatória não poderá ser considerado culpado da infração enquanto não transitar em julgado sua condenação. A questão está correta, mas olha só o detalhe. Onde veio o condenado pela prática de crime de estupro, nós poderíamos fazer a seguinte observação. O condenado pela prática de qualquer crime, é considerado inocente até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Esse é o princípio da não culpabilidade, que tem assento constitucional. Lembra lá da regrinha, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, independente do crime. Questão correta. Agora, questão próxima de processo penal. Em processo penal, ninguém pode ser forçado a produzir prova contra si mesmo. Por outro lado, a recusa em fazê-lo pode acarretar presunção de culpabilidade pelo crime. Errado também. Segundo o artigo 186, parágrafo único do Código de Processo Penal, é um direito do acusado ficar em silêncio
E além disso, o juiz não pode interpretar o silêncio em desfavor do acusado, em prejuízo do acusado. Vamos dando continuidade aqui à nossa próxima questão. No que se refere ao direito processual penal, julgue os itens que se seguem. Caso, em seu interrogatório, o acusado afirme que sua defesa será patrocinada por advogado particular, não haverá necessidade de o defensor apresentar o instrumento de mandato. Correto também, segundo o artigo 266 do Código de Processo Penal, se durante a audiência, no momento do interrogatório, o acusado apresentar um advogado, esse advogado não precisa da apresentação do instrumento de mandato para fazer a sua representação. Questão correta, vamos para a próxima. Se o acusado devidamente intimado não comparecer ao interrogatório, poderá ser conduzido coercitivamente por ordem do juiz. A questão está correta, com base no artigo 260 do Código do Processo Penal, pois quando devidamente intimado tanto para o interrogatório como para qualquer outro ato cuja presença do acusado seja indispensável, o juiz pode determinar sim a sua condução coercitiva. Agora, dando continuidade, nos crimes de ação penal pública não poderá o ofendido intervir no processo na qualidade de assistente, já que a titularidade da ação é do Ministério Público. Errado também, segundo o artigo 268. Durante a ação penal, o ofendido pode participar do processo como assistente do promotor, sim, independente de ser um crime de ação penal pública. Vai haver a possibilidade da participação do ofendido como assistente. Errado, agora continuando, o réu citado por edital é considerado foragido, impondo-se a decretação de sua prisão preventiva. Errado também a questão, com base no artigo 366, o réu citado por edital não necessariamente é considerado um foragido por não se apresentar. E caso ele não se apresente, o juiz pode determinar a sua prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instituição criminal, assegurar a aplicação da lei penal. Então, estando presentes os requisitos da preventiva, o juiz pode decretar a preventiva. Agora, caso não esteja presente os requisitos da prisão preventiva, o juiz não pode decretar a prisão preventiva. Então, cada caso é um caso e a questão está incorreta, errada. Agora, vamos para a próxima. Em processo penal, se verificar que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça deverá certificar a ocorrência e proceder à citação com hora certa. Correta questão, está de acordo com o artigo 362 do CPP, inclusive essa questão foi um Ctrl+C, Ctrl+V no artigo 362. Continuando, na contagem dos prazos em processo penal não se computa o dia do seu começo, computando-se, porém, o do vencimento. Correto também, com base no artigo 798, parágrafo 1º. Vamos lembrar que a contagem do prazo pode acontecer de duas formas. Tem o prazo formal, que é o prazo processual, e tem o prazo material, que é o prazo relativo ao crime em si, à lei penal, e não à lei processual penal. No caso do prazo formal processual, o jeito de contar ele é bem simples. Pega, exclui o primeiro dia e conta o dia do vencimento. Já o prazo material não, ele é contado desde o primeiro dia, leva-se em consideração o primeiro dia. Não vá confundir aí, hein? Tomara que tenha acertado. E finalizando agora as questões de processo penal, configura-se constrangimento ilegal contra o réu solto o fato de não se proferir a sentença penal no prazo de 10 dias contados do dia de conclusão do julgamento. Questão errada, olha só, o réu está solto. Se o juiz perder o prazo, e tomara que perca o prazo por 1, 2, 3 anos, pode haver a prescrição do crime, e para o réu isso é bom. Se ele está solto é bom. Vai haver constrangimento ilegal ou atraso na decisão do juiz se o réu estiver preso, porque aí o réu poderia ser absolvido e ele continua lá preso devido a o fato do juiz não julgar. Agora, a partir do momento que ele está solto, não tem prejuízo nenhum, não tem constrangimento ilegal, questão incorreta. E é isso aí, espero também que você tenha mandado bem na prova de processo penal, tem que mandar bem tudo, né? Gabarita esse negócio aí, fecha essa prova e vai pro abraço lá no TJDF, daqui a um tempo é concurso para juiz. Te desejo um ótimo resultado aí e até mais.
E aí, meu caro aluno, que fez o concurso TJDF, a gente vai corrigir aqui as questões de regimento interno, de provimento geral da corregedoria e ainda aquela lei de organização judiciária, a Lei 11.697 de 2008. Vamos lá para as questões. Questão aí de regimento interno. Vencido o relator, na questão principal, a lavratura do acórdão competirá ao prolator do primeiro voto vencedor. Questão corretíssima, por quê? Trouxe lá a legislação na íntegra, o artigo 96 do regimento interno. Então a fundamentação está lá, ipsis literis, no texto do regimento. Próxima questão. Somente a turma do tribunal tem autorização para rever jurisprudência compendiada em súmula. É somente a turma do tribunal? Não, não é. Você vê a fundamentação lá no artigo 267, parágrafo único do regimento. Situação em que menciona também quem? O Conselho Especial. Então, não somente a turma do TJDF. Questão errada. Próxima questão de regimento interno. Havendo divergência entre o acórdão subscrito pelo relator e as notas taquigráficas da seção do TJDFT, em que tiver sido tomada decisão em processo contencioso, prevalecerá acórdão em detrimento das notas. Lógico que não. Você tem lá o artigo 95, parágrafo 3º, que vai prevalecer o quê? As notas taquigráficas e não o acórdão, como é mencionado. Então, também alternativa errada. Então, vamos lá para a próxima. Correção agora no que diz respeito à matéria de provimento geral da corregedoria. São questões tranquilas, porque cobrou o texto de lei. É lógico, tranquilo para quem leu o texto de lei. Leu e fixou bastante. Então, vamos lá, questão de provimento geral. É obrigatória, sob pena de nulidade processual, a publicação do inteiro teor da sentença no órgão oficial da imprensa. Então você tem o quê? O Diário Oficial vai publicar o quê? A sentença. Mas vai ser o inteiro teor? Lógico que não. Tá? Não vai ser o inteiro teor. Fundamentação no artigo 130. Então, quando falou inteiro teor, está errado. Alternativa aí, questão, ela é considerada errada. Próxima questão de provimento geral. A exceção do aniversário de Brasília, a comemoração de aniversário de cidade do DF não suspende expediente forense na respectiva circunscrição judiciária. Está lá a fundamentação no artigo 91, parágrafo único. A questão está correta. Por quê? Quando a gente fala de expediente forense, no que diz respeito às datas comemorativas, se for aniversário do DF em si, vai acontecer o quê? Vai acontecer a suspensão do expediente forense. Então, ele é a exceção. Mas a regra é que suspende, sim, no caso do aniversário dos territórios, das cidades administrativas do DF. Então, questão corretíssima, fundamentação no artigo 91, parágrafo único do provimento geral. Próxima questão, o interessado estranho ao processo, não sendo advogado ou estagiário aluno de curso de Direito, somente poderá consultar os autos que não estejam em segredo de justiça e ainda assim na presença de diretor de secretaria ou de servidor por ele designado. Esse aí seria aquela disposição do artigo 103. É considerado correta essa questão, só que de certa forma ela pode caber aí um recurso, porque não existe uma disposição explícita sobre esse assunto. Mas aí é considerado correto. Você pega lá o artigo 103 e fundamenta. Próxima questão aí de provimento geral vai falar o seguinte: independentemente de requerimento prévio, é assegurado vista dos autos ao advogado constituído pela parte, ainda que o processo esteja concluído ao juízo. Está errado. Fundamentação no artigo 103A. Por quê? Falou independentemente de requerimento prévio. Mentira, tem que ter um requerimento sim, escrito, circunstanciado. Na verdade, o advogado ele não pode ingressar com esse pedido dos autos sem esse requerimento. Por quê? Porque o auto já está concluído ao juízo. Então vamos lá. A respeito da organização judiciária do DF e dos territórios, julgue os itens a seguir com base nas disposições da Lei 11.697/2008 e suas alterações. A questão aí sobre a lógica. As atribuições dos oficiais de justiça incluem atuar como perito oficial na determinação de valores nos casos indicados em lei. A questão está corretíssima. Cobrou aí o artigo 71, parágrafo único. Bastava a sua leitura para você acertar. Situação em que, em alguns casos, o oficial de justiça vai ter essas atribuições de atuar na situação de perito. Então, beleza. Alternativa correta. Próxima questão. Os tribunais do júri compõem
a justiça do DF dos territórios, não tem nem o que falar. Isso aí seria o quê? A fundamentação do artigo 2º da LOGE, no inciso 4, onde fala dos tribunais de júri, fala quais são os órgãos da justiça do DF. Aí nós temos órgãos de primeira e segunda instância. O tribunal de júri é o quê? De primeira instância, primeiro grau de jurisdição. E como foi mencionado, não precisava nem ter esse entendimento a fundo. Então, questão tranquilaça, está corretíssima. Considere que determinado partido político com representação na Câmara Legislativa tenha ajuizado ação direta de inconstitucionalidade perante o TJDFT, descontido norma da Lei Orgânica do DF. Nessa situação, no processo e julgamento da ação, o Procurador-Geral de Justiça deverá obrigatoriamente ser ouvido. Aí nós trabalhamos o quê? O artigo 8º, foi trabalhado lá na revisão. Então, duas questões aí que só lendo o material você já acertava. O material da revisão que foi trabalhado com vocês. Essa questão, você tem duas vertentes para analisar. Primeiro, se aqui quando a gente fala da competência, partido político com representação, será que ele é competente no que diz respeito à ação de inconstitucionalidade? Sim, é competente, está no artigo 8º, parágrafo 2º. Agora, quando a gente fala lá no final da questão, quer saber o quê? Se o Procurador-Geral será sempre ouvido. E a resposta é correta, está onde a fundamentação? O artigo 8º da LOGE, no parágrafo 4º. Então, questão tranquilaça. A próxima questão vai falar o seguinte: caso esteja vago o cargo em comissão de diretor da Secretaria de Ofícios Judiciais, poderá ser ocupado por bacharel em Direito, em Administração ou em Ciências Contábeis, independentemente de o bacharel ser do quadro pessoal do TJDFT. Dois erros nessa questão. Primeiro erro, que somente será quem? O bacharel em Direito. Foi mencionado o quê? Aquele formado em Administração ou então Ciências Contábeis. Então estaria já errado. Agora, se você considerou essa primeira parte como certa, ainda assim você poderia acertar a questão, porque errou novamente embaixo. O que falou embaixo? Falou que não necessariamente seria do quadro pessoal do TJDFT, o que é considerado errado, porque tem que ser do quadro, sim, do TJDFT, quadro pessoal, e ainda, inclusive, deve estar em quê? Em atividade, deve estar em efetivo exercício das atribuições do seu cargo. E aí nós colocamos a fundamentação no artigo 78 da Lei de Organização Judiciária. Então, questão tranquila. Para quem leu muito o texto de lei, acertou a revisão, tinha duas questões, e é lógico. Vale a pena aí, se você não foi bem, pegar de experiência para o próximo concurso. TJDF é concurso de gente grande. Você tem que ler bastante texto de lei e chegar a arrebentar na prova. Até o próximo momento, eu agradeço a oportunidade.